Fala família, que bom estar de volta, mais um episódio aqui do Curta Mais Podcast. É sempre uma satisfação poder voltar e sempre trazer gente boa aqui ao redor da mesa para a gente resenhar aqui, bater papo, sem muito script, sem muita pauta aqui, sem saber o que vai acontecer. O que eu posso aqui como spoiler já adiantar que o assunto vai ser bom, que de alguma forma aí vai chegar até você, aonde quer que você esteja, aí rodando no seu carro, rodando na estrada, dirigindo aí ou então fazendo a sua atividade física, fazendo uma corridinha, uma caminhada e ouvindo aí, consumindo o conteúdo. Que eu posso te garantir é que fica até o final, como sempre aconteceu até hoje. Eu espero que hoje não seja uma exceção. No final a gente entende o tanto que valeu a pena esse encontro, esse momento aqui do Curta Mais Podcast, trazendo sempre uma pessoa notável, que tem história para contar, que tem algo para poder partilhar, de modo que talvez em algum momento aqui vai fazer algum sentido para você no momento que você está passando, com aquilo que você faz da sua área de atuação, servir como insight, como uma pivotada, como uma mudança de rumo aí que talvez a gente, em algum momento, a gente precisa ouvir de alguém, algum mensageiro, aquilo que a gente precisa ouvir. Eu sou o Marcelo Albuquerque, estou de volta aqui para poder conduzir, junto com esse cara que eu tenho o prazer de receber aqui, ele que é um amigo de longuíssima data, tem aí pelo menos, sei lá, umas 3 décadas aí que eu o conheço. Antes de tudo que aconteceu na vida dele acontecer, ainda era um sonhador naquela época, e assim como eu também. Então, eu acompanho e eu sempre digo que a gente às vezes está cercado de pessoas e às vezes os inimigos estão muito mais perto do que a gente imagina. Mas eu sou daqueles que eu torço pelos meus amigos, eu vejo amigos meus crescendo, se desenvolvendo, bombando, fazendo sucesso, e eu vibro com isso, fico ali no bastidor torcendo, fico ali mandando toda a energia positiva. E é assim que eu vejo esse cara que está aqui comigo, porque eu conheço ele antes de ser o que ele é hoje, de representar o que ele representa hoje, sem rasgação de seda, porque, de fato, aqui eu tenho liberdade aqui para poder dizer isso. Marcelo Baiocchi, enfim, deu certo, né? Está aqui com a gente. Deu certo. Bem-vindo ao Curta Mais, ao Hub Curta Mais, ao Curta Mais Podcast. Eu estou falando isso aqui, Xará, e está passando um filme aqui na cabeça, lembrando lá daquele endereço, Comunidade Evangélica da Rua 72, bem no centrão, no coração de Goiânia. Um déjà vu total aqui. Comunidade Evangélica Juvenil. Comunidade Evangélica Juvenil, Comunidade Evangélica da Clubão. Famosa comunidade. A famosa comunidade. Tempo bom, hein, rapaz? Tempo bom. Foi a igreja que eu conheci Jesus e me converti e batizei. Pastor Paulo Sérgio me batizou. Paulo Sérgio. Sérgio. Turma, no momento em que estava todo mundo junto, César Augusto, Robson Rodovalho, Ovídio, Paulo Sérgio, toda aquela turma numa... Mozart Moraes, querido Mozart Moraes. Rapaz, o Mozart Moraes, até uma curiosidade. Um beijo para você, Mozart. Vou mandar esse corte, vou mandar esse episódio para você. Um beijo para você, porque eu nunca esqueço do que você me falava quando todo mundo olhava para mim, fixe, esse menino não vai dar em nada. E o Mozart dizia, você vai ser rico. Profetizou e eu recebo. Pelo menos saúde, viu, Mozart? Deu certo, então. Obrigado aí, um beijo para você. Querido, um cara de um coração gigante, entre tantas outras pessoas, né, que fizeram e fazem parte da nossa vida, né? Esse movimento, esse momento, né, da história, esse conteúdo aqui não é sobre religião, mas a gente vai falar aqui de um movimento muito importante que aconteceu no cenário brasileiro e até mundial, que foi esse mover, né, da música, do louvor e da adoração, da terapia da psicologia entrando de uma forma muito cuidadosa dentro de um ambiente que até então tratava, por exemplo, distúrbios, né, psicológicos de modo só espiritual, né? Eu sou fruto disso porque minha mãe veio atraída por essa novidade que estava acontecendo ali naquele lugar. Entre tantas outras coisas, um jeito de cuidar de adolescente. Rapaz, a minha história de vida assim, é testemunha, é prova viva de que a igreja enquanto agente, enquanto instituição divina, salvou minha vida e a história da minha família. E eu lembro dos acampamentos, né? Me lembro com saudosismo os acampamentos da comunidade evangélica. Então, foi um movimento muito importante, um mover muito importante que impactou não só Goiânia, mas a partir de Goiânia impactou o Brasil e até muita gente de fora vinha aqui curiosa para saber o que estava acontecendo aqui. É verdade. Sobre Goiânia teve um mover muito forte naquela época, né? Em especial na comunidade, né? Ali com louvor, né? Levou a voz para o Brasil inteiro, né? Alda Célia, Kleber Lucas, Silvério, Bené Pires, tanta gente. Vários. Azaf Borba.
Ludmila Feber, estava querendo lembrar. Todos passaram por ali. Todos passaram tiveram uma história dentro da comunidade. Privilégio, né, Xará? Privilégio. O louvor da igreja todo dia era essa turma que tocava. E era uma igreja relativamente pequena para os padrões de hoje, mas sempre lotada. Tinha 3, 4, 5 reuniões, 5 cultos, né, num domingo. E então, quente, não existia dinheiro para ar-condicionado. Era o ventiladorzão, né? Eu não sabia se era a unção de Deus ou calor, mas você entrava lá e sentia estava quente, né? Tempo bom, né? Assim, foi um... E aí, Xará, eu já aproveito aqui para trazer essa história, né, de um movimento cristão / evangélico, mas para trazer Goiânia para nossa conversa aqui. O que essa cidade tem, Xará, que oportuniza tantas coisas, né, para tanta gente, tanto estrangeiro como eu, que chega aqui sem nada, sem um tostão do bolso e traz oportunidades de uma música sertaneja que, mesmo tendo Minas Gerais aqui, ó, o interior do Brasil, bem do lado, mesmo assim Goiás traz como celeiro aqui, hoje, desse estilo musical, que é o estilo mais consumido no Brasil inteiro. Os maiores artistas moram aqui, ou se não moram, tem que vir para cá para poder acontecer, entre tantas outras coisas que, a partir de Goiânia, se tornam superlativas. O que essa cidade tem, Xará? Você que é comedor de piqui, goianiense aí de nascença. Goianiense pé rachado. O que essa cidade tem que outras não têm? O estado de Goiás é privilegiado, né? É privilegiado em vários fatores, né? Primeiro, sua localização geográfica central, né? Num raio de 1.000 quilômetros, você está em 80% das cidades, da população, da população desse país. Então, geograficamente, é muito bem localizado. Além do que, Goiânia é uma cidade nova, né? Uma cidade que começou há pouco mais de 90 anos, então é uma cidade que tinha tudo por fazer, né? Ainda tem muito. Então, as pessoas que vieram para cá para trabalhar e tiveram a oportunidade e aproveitaram, conseguiram construir uma história, um patrimônio, conseguiram construir junto com o crescimento dessa cidade, né? Goiânia hoje é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Goiânia hoje é uma cidade que tem algumas vantagens competitivas, vamos assim chamar, né? Porque ela, por ter sido projetada apenas para 50 mil pessoas, mas projetada, e ela, por ter sido escolhida onde foi instalada, ela é uma cidade que não enfrenta alguns problemas das grandes cidades do nosso porte, como favelização, como enchentes. Ela não está na beira de riachos, em barrancos, que pode desabar, apesar de alguns pontos que precisam ainda ser cuidados. Então, Goiânia realmente é uma cidade abençoada, não é em vão que ela tem toda essa pujança, né? Goiânia é uma cidade que todos que vêm aqui veem que é uma área muito propícia para investimentos. Acolhedora, né? Uma cidade que acolhe, que não tem preconceito. O goiano é muito acolhedor, você mesmo falou, né? Chegou de fora e foi acolhido. Né, com amor, e por isso te ajudou na sua trajetória. Ao mesmo tempo que Goiânia tem todo esse potencial, né, enquanto localização estratégica, sendo capital de um estado que abriga o Distrito Federal, abriga Brasília, essa proximidade com Brasília talvez não atrapalhe um desenvolvimento maior, por exemplo, um aeroporto de Goiânia se tornar um hub nacional ou internacional. Teve a história num passado recente, né, que foi a questão da Copa do Mundo, que em detrimento de Goiânia, muito próxima de Brasília, acabou não recebendo jogos da Copa do Mundo aqui no estádio, por exemplo, Serra Dourada, e acabou não recebendo também investimentos naquela época, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil. Você acha que essa proximidade com Brasília é positiva ou negativa? Para mim, tem os pontos positivos e negativos, mas há muito mais pontos positivos. Por exemplo? A atração de Brasília, ela trouxe o poder federal para aqui próximo. Nós, goianos, temos o privilégio de poder amanhecer e tomar um café em Brasília e voltar para dormir em casa. Poucos, de carro, né? Não precisa usar nem avião. Poucos estados têm esse privilégio de proximidade com poder. O poder central está aqui, em Brasília. Então, eu entendo que Brasília ajudou muito a vir investimentos para Goiás. Sem dúvida que sobre alguns aspectos, como você citou, Goiânia acabou ficando fora dos investimentos, mas tiveram oportunidades que não souberam aproveitar. A exemplo, a Azul, quando foi instalar seu hub logístico, não era para ser em Campinas.
em Viracopos, era para ser em Goiânia. Só que, infelizmente, naquele momento não houve não houve as forças, o investimento político necessário para que isso acontecesse, que era a finalização do novo aeroporto e abaixar o ICMS do combustível. Hoje, Goiânia poderia ser o hub logístico que hoje é Viracopos para Azul. Né? Eles queriam aqui muito melhor. Coração do Brasil. Tudo mais simples, mais barato e mais fácil acesso, né, do que o próprio aeroporto de Campinas. Então, a gente não pode perder oportunidades, né? O bonde passa. Mas, à mercê disso, o Distrito Federal trouxe mais pujança ali para uma cidade como Anápolis, né? Anápolis é uma cidade de muito investimentos, polo farmacêutico, e, consequentemente, também Goiânia acabou sendo privilegiada por ter o Distrito Federal muito próximo. Tem uma lenda, né? Uma história que virou lenda, até que é o Expresso Piqui, um trem aí de alta velocidade, de alta performance, que ligaria, fazia a conexão entre Goiânia e Brasília, passando ali no meio por Anápolis, esse corredor. Você acha que esse é um sonho muito distante, uma utopia, né? Porque esse já foi um projeto conversado, levado para o governo federal, já foi, mas nunca saiu do papel. Você acha que isso poderia ser revolucionário aqui para o crescimento da região? Eu penso que é um projeto que tem que ser executado um dia, mas a nossa geração não vai ver. Não vai ver. A gente tem hoje maiores prioridades, né? Rio-São Paulo, um eixo muito mais importante, Campinas-São Paulo, né? Então, Goiânia-Brasília é um eixo importante, falam que é o terceiro eixo econômico mais forte do país, e eu acredito nisso, mas isso tem que primeiro consolidar-se e acontecer, para depois os investimentos virem. Mas há investimentos prioritários nesse país, para que a gente um dia tenha esse eixo. Então, por isso que eu falo, é importante, mas nós não veremos quando isso vai acontecer. Acredito que é um projeto para daqui a alguns 40, 50 anos ou mais. E Goiânia, você que representa aí hoje, é um líder, né, do comércio regional, é presidente da FEComércio, que é a Federação do Comércio, que é um segmento tão importante para a economia de uma cidade, de um estado, de um país. A FEComércio, que também lidera duas importantíssimas entidades, que é o SESC e Senac. Eu quero que você explique um pouco mais, né, desmistifique um pouco mais, porque às vezes quando a gente fala de SESC e Senac, para muita gente fora da bolha, né, do comércio ali, eu sei que existe, mas não sei para que serve esse negócio. Então, eu queria que a gente aproveitasse essa oportunidade para que você, como o RP, né, o Relações Públicas aí do SESC e Senac, e da FEComércio, pudesse nos ajudar a entender melhor a importância, a relevância dessas entidades para o fomento, para o desenvolvimento aí, de toda da sociedade como um todo. Explica para a gente, assim, na sua visão, enquanto líder, né, enquanto empresário, empreendedor, enquanto um goianiense, quais são as principais dores para Goiânia rampar, crescer mais do que já está crescendo? Goiânia, especificamente a capital nossa, ela sofre com algumas administrações que não deram o devido investimento necessário, né? Então, Goiânia precisa ser pensada tecnologicamente, né? A gente não pode mais ter uma gestão pública sem que a tecnologia esteja embarcada. E Goiânia falta sistemas, falta inteligência artificial para começar a se pensar no atendimento ao público, falta legislação mais moderna. Então, assim, sobre o campo do administrativo, eu defendo muito, né? A gente tem defendido muito isso, principalmente em período eleitorais, são as épocas que mais se discute, que haja investimentos de verdade pela gestão pública na modernização desta máquina. E, paralelamente a isso, quando isso acontecer, nós vamos ver a mobilidade urbana para que a Goiânia não se torne uma São Paulo com quilômetros de engarrafamento. A gente precisa investir num transporte público paralelo à mobilidade que incentive as pessoas a deixar o carro em casa e andar de transporte público. Há necessidade de se investir, aí é mais no atendimento da população, né? Numa saúde pública de melhor qualidade, para o acesso do cidadão que não tem um plano de saúde. Então, Goiânia ela precisa realmente ser pensada como uma cidade jovem. Goiânia é uma cidade jovem, se comparada a várias capitais, que ela não pode continuar crescendo sem
um planejamento não de governo, porque o problema é que a cada novo governante, ele pensa só nos 4 anos dele. Nós estamos precisando de um planejamento de Estado. Planejamento de Estado passa de governo para governo, é para 30 anos no mínimo. Então, Goiânia precisa sair do amadorismo para o profissionalismo da gestão. Você tem pretensões políticas, Xará? Já tive, hoje eu não tenho não, né? Minha pretensão política parou na classista, né? No meu ambiente classista, né, que é na área do comércio, eu cheguei no que eu poderia ocupar na maior a representatividade, que é estar presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, paralelamente Sesc-Senac. Mas a política partidária é uma política que, assim, já tive vontade, mas hoje eu não tenho vontade, mas hoje eu tenho muito convite. Mas não é aquilo que me apetece, que me atrai muito. Eu prefiro continuar apoiando bons políticos que tem aí. Porque numa rápida pergunta como eu te fiz e na sua explanação, o que mostra é a sua visão de gestão. E eu acho que essa é uma palavra-chave que todo mundo muito machucado, falando de Goiânia, por exemplo, especialmente dos últimos anos, especialmente dos últimos 4 anos, né? A gente tendo aí uma gestão que não tinha sido ainda testada numa gestão pública, né? Como é o caso do atual prefeito. A gente está gravando em 2024, a gente está batendo esse papo aqui em outubro de 2024, logo depois aí do primeiro turno. Goiânia está vivendo um contexto de segundo turno, então, independentemente de quando você ouça ou assista esse papo nosso aqui, a gente está nesse momento, onde claramente a população, e aí não é uma fala do Marcelo aqui, do Marcelo Albuquerque, é uma percepção do eleitorado. Que o atual prefeito ele teve 40 mil, pouco mais de 40 mil votos, num universo de 1 milhão de eleitores, ou mais de 1 milhão de eleitores. Então isso é sintomático. Significa que a população não aprovou a gestão, ou a falta dela, do atual prefeito. Então, ao te ver falar aqui, claramente você traz aqui para a mesa a necessidade do investimento em tecnologia, em inovação, em facilitar a vida do contribuinte naquilo que é o básico que o poder público deve devolver para a cidade, que é esse tipo de investimento, esse tipo de visão que talvez falte aí para a nossa gestão. E a gente, inclusive, percebe aqui agora, sem fazer juízo de valores, um colega seu de entidades, né, do chamado Fórum Empresarial, disputando um pleito aqui. Então, hoje, o Brasil, não só Goiânia, mas o Brasil precisa de gente assim. Você teve agora, recentemente, o efeito Pablo Marçal, que bugou o sistema lá em São Paulo, que quase chegou a um segundo turno, né, quase chegou e chegou, na verdade ele saiu maior do que entrou, saiu com capital ativo, com capital político significativo. O eleitorado, pelas pesquisas que você deve acompanhar aí, pede hoje, é carente hoje de um gestor na gestão, na administração pública, Marcelo? O eleitor hoje é muito mais esclarecido, né, Xará? Desde que o celular está ao alcance das mãos de todos nós e dentro dele tem internet, e dentro da internet você acessa informação do mundo. Então, e a internet chegou em todos os ambientes do Estado, né, para falar do país, até com o advento aí da Starlink, então, agora em qualquer lugar mesmo tem internet. Então, hoje não tem mais eleitor que não tem informação, não tem mais eleitor que não conhece o momento. Então, o eleitor realmente ele busca um gestor. Isso mostrava nas pesquisas de qualitativas que os partidos políticos começaram a fazer para escolherem seus candidatos. E eu vi algumas dessas pesquisas e um dos primeiros itens era gestor. Então, por isso que o político tradicional como você citou, o atual prefeito terminou ali com seus 3%, 4%, e políticos não tradicionais, como o ex-presidente presidente da FIEG licenciado, o Sandro, terminou aí com seus 30%, quase 30% de voto. O Vanderlan também, mesmo sendo empresário, né, mas acabou enredando aí para a política também, então talvez seja um desafio aí no ambiente político entender de fato isso, né, assim, em saber selecionar melhor quem é que os partidos, saber selecionar melhor quem é que vão disputar um cargo eletivo. E a pesquisa hoje, bem feita, profissional, ela dá todo o perfil do que a população quer. E a população está atrás de alguém que faça bem feito, alguém que tenha experiência. E esse ambiente acabou
os partidos sabiam desses dados, né? Então, eu fui procurado por alguns candidatos, por alguns partidos, para poder formar chapa. Mas eu cheguei à conclusão que não é o meu perfil, né? Não digo que nunca, mas hoje não é a minha vontade. Estou muito bem lá dentro da Federação do Comércio, fazendo um trabalho dentro do SESC-Senac, que exige muito de nós, o SESC e o Senac. Nós estamos transformando o sistema, até já aproveitando para falar um pouco o que é isso, que as pessoas confundem o sistema S, SESC, Senac, SESI, Senai e outros, Sebrae, Sistema S, Sebrae, Senar, Sescop, como algo do serviço público, e não é. O Sistema S é mantido pelos empresários e é administrado por empresários, no nosso caso, para o comerciário. Na indústria, para o industriário. Quem trabalha no comércio, quem trabalha na indústria. Mas é um serviço particular, privado. Então, a gente tem mais mobilidade e agilidade. Então, com pouco recurso, a gente tem muito mais entregas que o serviço público. A gente consegue fazer essas ações, especificamente no SESC. Nós fazemos o turismo social, que são os hotéis que nós temos em Caldas Novas, Pirinópolis e na cidade de Goiás. Nós fazemos a educação, nós temos escolas, o SESC Cidadania, que é desde o jardim até o último ano do ensino médio, terceiro ano do médio. Nós temos, dentro do Senac, os cursos profissionalizantes, lançamos um curso de inteligência artificial e, diga-se de passagem, o primeiro curso técnico do Brasil, inclusive o MEC registrou para poder facilitar os outros que queiram lançar. Lançamos 90 vagas, deu 1.500 inscritos, entregamos 180 vagas, dobramos o número de vagas, mas mesmo assim não dá para atender todo mundo. E com isso a gente consegue fazendo entregas, porque além do comerciário, a gente atende também o público em geral. E a gente hoje tem carretas odontologia, carreta de oftalmologia, brinquedoteca, tá chegando para nós carretas novas, carreta PET, carreta de informática, e a gente pega essas carretas e leva no interior onde a gente não tem unidade. Mas não leva assim no final de semana, igual ações normalmente que acontece. A gente vai e fica meses. A carreta nossa de odontologia fica normalmente no município 3, 4 meses, enquanto a gente sempre pede para pôr dentro de uma escola. Enquanto a gente não trata de dentro de todos os meninos da escola pública daquele município, a gente não vai embora. Então assim, se eu fosse trazer aqui como explicação, né, a missão da federação, como a FEComércio, à frente aí de SESC e Senac, é devolver para o público, né, que é o comerciário, que é o comerciante, a qualificação e devolver esse serviço para essa comunidade ligada ao comércio de uma forma geral? Exato. A gente devolve serviços, mas assim, a gente tem um lema lá hoje. Um dos primeiros lemas é fazer mais com menos, melhor e mais rápido. É um lema. E o outro lema, qualquer ação nossa tem que transformar vidas. Não dá para a gente pensar em fazer alguma coisa que o cidadão que está lá participando, seja numa escola, seja num hotel, seja no curso profissionalizante, aquilo não gere para ele uma experiência que ele vai levar para o resto da vida. Então a gente realmente tem investido muito nisso. Em qualificação, em qualidade, em capacitação, em lazer, em cultura, em conhecimento, em ensino. E é o que a gente gosta de fazer. E modéstia à parte, a gente tem aprendido a fazer bem feito. Qual que é o perfil socioeconômico, sociocultural da comunidade atendida, por exemplo, pelos serviços, por exemplo, pela escola, no caso o SESC, né? SESC. A escola do SESC, ela atende hoje 30% bolsistas. São alunos que não têm, não pagam mensalidade, recebem uniforme, recebem material didático e lanche todos os dias. 30% dos nossos alunos. Mais 65% são comerciários, que pagam 50% da mensalidade. E 5% é público em geral que paga a mensalidade normal. E a gente consegue fazer entrega de escola de primeiro nível, né? Então a gente leva para a população carente a oportunização de estudar num colégio no mesmo nível das escolas particulares de Goiânia, sem que façamos concorrência com as escolas particulares, que não é o nosso objetivo. Pelo contrário, nosso objetivo é atender o aluno que não consegue estar numa escola particular. É impressão minha, Marcelo, ou há ainda um preconceito em relação à sociedade? Por exemplo, quando se fala de uma escola, mesmo com tudo isso que você está dizendo aí, uma escola do SESC ou uma escola lá do SESI, né, que é uma entidade irmã lá das indústrias, que é a FIEG, parece que
não sei se é uma impressão minha, um preconceito em relação aos empresários, né, as pessoas que fazem questão de matricular um filho numa escola particular, sendo que vocês oferecem ali um nível de igual, em alguns casos, aí, por exemplo, em robótica, inteligência artificial, até melhor, mais avançado do que as escolas particulares aí. Há um preconceito da sociedade mais abastada, por exemplo, em não recorrer, ou não é também um posicionamento de vocês? Não é o público nosso. Não é. Quem tem recurso, ele tem que ir para a escola particular, porque Perfeito. a gente não quer concorrer com a escola particular. O nosso objetivo é buscar oportunizar quem não tem condição de ir para a escola particular, mas quer o ensino no nível da escola particular. Então é posicionamento. É posicionamento, é gerar oportunidades. Não há sofrimento com isso. Nós temos ali, Marcelo, aluno que mora no lixão, aluno que não tem condições de ir estudar. Esses, inclusive, a gente dá vale transporte. São poucos, mas a gente dá. E na maioria das famílias, a gente tem que ajudar com cesta básica, que é um outro serviço que a gente tem, que é o Mesa Brasil. O Mesa Brasil arrecada em torno aí de 30 toneladas de alimento todos os anos e distribui. Nós, então, temos famílias que nós levamos serviço social nosso, a gente põe a família para tratar na odontologia nossa, a gente leva o Mesa Brasil com alimento e aquela criança, aquele aluno, ele recebe um ensino de escola particular. Ele pode ser o agente transformador daquela família, porque ele vai ter oportunidade de chegar na Universidade Federal. Nós aprovamos no último vestibular 96 alunos em universidades federais. Universidades federais e estaduais, não pagas. Nós tivemos aluno que foi aprovado em primeiro lugar no curso de... Agora eu não lembro exatamente se foi enfermagem ou geografia, não foi curso dos mais disputados, mas em primeiro lugar. Nós tivemos aluno aprovado no curso de medicina na UFG. Então, filho de empregada doméstica, que ganha salário mínimo. Esse aluno, inclusive, nós arrumamos uma bolsa para ele continuar estudando, porque ele não tem dinheiro para ir de ônibus para a faculdade. Eu sempre faço e dou um testemunho pessoal do quanto a igreja, especialmente a comunidade evangélica, aqui, né, saudosa comunidade evangélica na 72, e a Maranata, lá na minha terra, em Vitória, salvou a minha vida e salvou a vida da minha família, o curso da minha família. A gente estava indo para um rumo e essa entidade, né, essa instituição foi tão fundamental que pivotou a minha vida, né? Deu uma guinada na minha vida e me oportunizou muita coisa. Eu lembro que eu falei pela primeira vez no microfone dentro de uma igreja. Então, assim, a comunicação, esses dons, né, que eu nem sabia que existiam, começaram a ser desenvolvidos dentro de uma igreja. E eu vejo você falando aí desses braços, dessas ações, né, que você lidera hoje via SESC, via SENAC, com muita empolgação, porque eu acredito que o resultado disso deve ser o grande estímulo, né, para você fazer o que você está fazendo. E aí fica a minha percepção de você falar, e eu imagino que, assim como eu sou uma testemunha de alguém que foi transformado por uma instituição, no caso a igreja, quanto de história que não tem de gente que foi transformada por uma escola como o SESC, né, uma ação como o SENAC, deve ter um portfólio significativo aí, né, Marcelo? Temos. Não está faltando, talvez, mostrar isso mais para mostrar personagem. Eu estou falando de histórias reais, de gente que foi realmente assim transformada e que só precisa de um espaço para querer abrir a boca aí para poder falar isso, porque uma forma de mostrar isso além da bolha. Porque a mesma empolgação que você está tendo em falar dessas histórias aí, mas às vezes só vocês que estão sabendo dessas histórias e talvez a sociedade precisa saber mais disso aí para poder entender a importância do papel de uma entidade como o SESC, como o SENAC, que ajuda a transformar tanta gente. Um pitaco meu aqui, viu? Sugestão é importante, né? A gente precisa, às vezes, prova social, mostrar, né, as entregas que nós estamos fazendo e realmente a entrega que mais nos motiva é transformação de vidas mesmo. Pessoas que têm a vida transformada em virtude daquilo que a gente consegue entregar. E o ambiente da escola é educação, Marcelo. Se você quiser mudar um ambiente, tem que ser através da educação. Então, nossa cidade de Goiânia, nosso estado de Goiás, o nosso país Brasil, nunca haverá mudança se não houver investimentos na educação. Então, assim, a Sucesso e Cidadania, de repente, é uma gota d'água no oceano da educação nesse país, mas nós entregamos todos os anos pelo menos 300 novos alunos formados por nós para ir para o mundo preparados com a melhor
que tem da educação no Brasil. Ó, eu vou fazer aqui, então, não uma provocação, mas eu vou abrir mesmo esse espaço aqui de forma absolutamente espontânea. Marcelo está aqui com a assessoria. Eu quero, via Curta Mais, não contar histórias institucionais, porque eu acho que isso não faz sentido. Trazer histórias reais. Eu quero trazer história de gente que estava indo para o buraco, mas que teve a vida transformada através da educação, né? Como, enfim, o que deve ter de histórias inspiradoras aí é garimpar, é trazer isso e a gente disponibilizar o palco do Curta Mais para poder contar essas histórias a fim de explicar melhor para a sociedade a relevância de entidades como o SESC, como o Senac. Eu estou fazendo aqui um compromisso contigo, tá bom? Juntamente com o seu time aqui, para que a gente possa ajudar desse tipo de divulgação. Bacana, agradeço e vai ser importante. E o que vem pela frente aí, Marcelo? Você está no segundo mandato frente à FEComércio, correto? Exato. O que já foi feito? Aproveitar aqui para fazer um balanço aqui. E o que tem pela frente? O que você olha assim, você tem um sonho, fala, cara, eu quero deixar isso aqui como um legado. Um dia que eu deixar essa minha função, eu quero deixar isso como legado. Você já tem isso claro na sua mente? Marcelo, a nossa instituição é uma instituição de 75 anos. Eu assumi quando ela tinha 70 anos, completando 70. E eu cheguei numa instituição de 70 anos, uma instituição com a mesma visão, mesmo objetivo, mesma missão. Então, assim, uma visão, é uma instituição que estava arcaica. Então, a primeira coisa que eu decidi fazer é modernizar e melhorar nossa gestão. Então, não fizemos investimentos nenhum a não ser em melhorar nossa gestão. E a gente tinha muito arraigado lá na cultura das nossas instituições, muito próximo do público, muito próximo do serviço público do que um serviço privado. Aí eu tive que mostrar que aquilo é uma entidade privada, precisávamos mudar. Então o trabalho maior nosso foi na mudança dessa cultura. Hoje nós somos uma entidades, né? Federação SESC que trabalha com resultados, trabalha com foco, trabalha com entregas. A gente tem muito valor nisso. O ritmo é de uma empresa privada. É de empresa privada. Uhum. Em contrapartida, investimos no pessoal, melhoramos as condições de trabalho, melhoramos remuneração, entregamos mais benefícios para motivar o nosso pessoal, porque podemos construir prédios maravilhosos, mas o que move aquilo ali são gente. São as pessoas. Então, a gente investiu também nas pessoas que trabalham conosco. E agora chegamos numa posição que a gente precisava melhorar os prédios, né? Nós temos uma estrutura física muito bem instalada, não havia necessidade de construir mais prédios nossos que têm 50 anos, nunca enfrentou uma boa reforma, um retrofit, né? Uma mudança do prédio de verdade. Aí, então, nós viemos agora fazendo grandes investimentos na melhoria da nossa estrutura que existe, né? Então, estamos reformando todos os hotéis, os clubes, as salas de aula. Acabamos de entregar a reforma do Elias Bufaz, setor aeroporto. Cora Coralina está em reforma ali na Independência. Começamos a reforma no Hotel de Caldas. Vamos fazer do Clube do Sesc, vamos fazer do Hotel de Pirinópolis, Hotel de Goiás. Pois fala um pouquinho do Hotel de Goiás, que é uma história linda, é um patrimônio goiano lá que está sendo agora... Não é nem revitalizado, é restaurado, né? Porque é um patrimônio tombado. O Hotel Vila Boa é um hotel construído pelo Estado de Goiás há 40 anos atrás, que estava na mão de um empresário, Pedrinho Abrão, que cuidava bem daquele patrimônio. Mas a gente tem um carinho especial pela cidade de Goiás, que é a primeira capital, é a origem da minha família. Linda, cidade linda também. Cidade linda, maravilhosa. Linda. O presidente da CNC passou conosco 5 dias lá e ele falou que a cidade é uma das mais lindas que ele já visitou. É verdade. Que precisa ser mais divulgada. E falou, isso aqui é a Paraty do Centro-Oeste. Vocês precisam divulgar mais. Então, nós compramos aquele hotel até como um resgate da cidade. A negociação que nós fizemos com o Pedrinho Abrão foi uma negociação muito tranquila e muito boa para nós e para ele. E aí nós já fizemos vamos dizer assim, um investimento para dar condições de melhorar o atendimento. E agora nós terminamos os projetos, aprovamos no IFAM, aprovamos na Prefeitura, no Bombeiros, todo aprovado. Vamos contratar uma empresa para fazer a ampliação, nós vamos ampliar lá, sem mudar a arquitetura, e vamos fazer um restaurante panorâmico com vista para a cidade de Goiás. Todo envidraçado, então vai ficar a coisa mais linda aquele restaurante. Para quando isso? Nós devemos estar licitando a reforma lá, final deste ano, para o começo do ano que vem. Aí vai ser um ano fechado, um ano e meio,
fazendo as obras. Vai ser um restaurante escola, naturalmente, né? Lá é tudo escola. Então, o turismo, né? O hotel é escola. Eu tenho uma experiência maravilhosa. Eu sou, como diz, capixaba, só que eu sou comedor de piqui. Eu não como a muqueca capixaba, mas como piqui. Então, eu sou, do ponto de vista do hábito, eu sou mais goiano do que capixaba, até porque eu tenho muito mais tempo de vida aqui do que na minha terrinha. Mas nos últimos 3 anos, eu tenho voltado às minhas origens, porque é um lugar que eu tenho cada vez me apaixonado mais, que é Vitória, Vila Velha, e o Espírito Santo de uma forma geral. E, rapaz, toda vez que eu vou lá, eu quero até aproveitar para mandar um abração para o Leopoldo, seu braço direito e esquerdo, um amigo querido também, já de longa data, está à frente aí do Sesc Senac Goiás. Muito competente. Muito competente. E o Leopoldo até que me intermediou para conhecer o Hotel Ilha do Boi Senac. O hotel escolhe a Ilha do Boi lá em Vitória, Xará. Espetáculo, né? É um espetáculo, é um nível de excelência e todo mundo que está ali é aluno. Então, daí a importância, e o Curta Mais que está há tanto tempo, milita, né, nesse segmento da gastronomia, do turismo, de eventos, a gente conhece todo mundo, né? Tem 17 anos que a razão de existir de tudo isso aqui é promover a gastronomia regional, o turismo regional, a cultura, né, a agenda cultural de Goiânia, do estado de Goiás, primeiro a dor do segmento, que é a escassez de mão de obra e a dificuldade de mão de obra. Goiânia, durante muito tempo, foi e ainda tem resquícios disso, conhecido como uma capital hospitaleira, mas de atendimento ruim, atendimento precário. Então, essa é uma dificuldade, de você sentar à mesa de um restaurante e, às vezes, não ser tão bem atendido, de não entregar uma experiência, uma excelência no atendimento aí, comida boa, mas sem aquele serviço que padrão São Paulo, por exemplo, fazendo aqui uma comparação mesmo, porque muita gente compara. Você vai para Brasília, você já sente diferença nesse aspecto. Hoje, muito menos. Então, daí a importância de ter, eu acho, Xará, que toda cidade turística tem que ter um hotel-escola, um restaurante-escola. Eu tenho empreendimento em Pirinópolis, a gente sabe da dificuldade hoje, da escassez de mão de obra, da dificuldade que é conseguir gente para poder trabalhar. Quem é dono de bar, de restaurante nessas cidades turísticas sabe muito bem o que eu estou falando, e você também tem ciência disso. Daí a importância, a relevância do crescimento, da expansão desse braço aí da FEComércio, do Sesc Senac, que é qualificar o mercado. Exatamente. Como é que está esse processo de expansão, além dessas cidades que você já citou? A gastronomia, né? A gastronomia é algo que hoje é quase um atrativo para Goiânia, né? As pessoas vêm aqui para conhecer a gastronomia. É o turismo da gastronomia. É o turismo da gastronomia, principalmente nossos moradores da ilha de Distrito Federal, né? Que eu brinco que Distrito Federal é a ilha de Goiás. É uma península de Goiás, é verdade. Então os moradores da ilha sempre vêm a Goiânia para experimentar a nossa gastronomia. Eu estava ontem em Brasília almoçando lá, no Manelzinho. E o Manel é o dono do Manelzinho. Ele parou na nossa mesa, começamos a conversar, ele foi contando os restaurantes que ele vem aqui visitar. Olha aí. Dono de restaurante, né? E é um senhor que tem restaurante há 40 anos, né? Em Brasília. Então hoje Goiânia, né? Goiás, de uma forma geral, com os festivais gastronômicos, já é uma referência na gastronomia. Então o que nós fizemos? Montamos 2 restaurantes escola. Nós temos um restaurante escola dentro da Assembleia Legislativa, o Cora. Inauguramos com o prêmio Curta Mais. Inauguramos com o prêmio Curta Mais. A primeira edição do prêmio. 2 anos atrás. 2 anos. E temos agora o restaurante escola dentro do Tribunal de Justiça. Perfeito. São restaurantes para formar essa mão de obra. Deixa eu até entender, até uma curiosidade mesmo. Essa formação, ela tem tempo, ela tem data para começar e data para terminar, no sentido de entregar essa mão de obra para o mercado? Sim, são alunos que têm cursos temporários, né? Então eles entram. Então ali é uma especialização prática mesmo. Eles fazem a parte teórica dentro de sala de aula e depois vão para a prática, para o salão. Perfeito. Né? Tem os funcionários nossos, são os instrutores, são funcionários, né? Tem os chefes, porque eles têm que estão treinando na cozinha, tem os que estão treinando no salão. Marcelo, eu sei que parece óbvio essa pergunta que eu vou te fazer, mas você tem noção mesmo da importância desse trabalho? Às vezes eu acho que não. Mas assim, a gente faz por intuição e amor. Né? Eu converso todo dia com 2, 3 donos de bar ou restaurante. E essa é a maior dor, é a mão de obra.
é a qualificação dessa mão de obra, é o turnover dessa mão de obra, é a falta de preparo dessa mão de obra que às vezes chega para e tem que aprender. Então acaba que o bar, o restaurante, o dono do bar acaba tendo que ensinar essas pessoas a trabalharem. E aí deixa eu até entender isso. Dentro da área de atuação dessa escola mesmo de gastronomia, não é só o preparo da comida. Tem atendimento também de salão? Desde o preparo da alimentação e execução da cozinha até tudo no salão, nós temos os cursos que a pessoa vai formando. Às vezes o sujeito quer fazer um curso só de barman. Ele não faz tudo, então. Mas tem Ele vai se especializar naquilo. Barman. Tem aqueles que querem ser maître. Estoquista. E agora tem os que querem ser chefe, né? Então, e tem aqueles que querem conhecer de tudo, né? Então, ele vai passando em todas as áreas. E aí há um banco de talentos para poder fazer com que haja uma conversão para o mercado de trabalho? Como a gente tem dentro da nossa base um sindicato que é o Sindibares, que representa bares, restaurantes. Grande abraço ao Nilton, querido amigo também. E eles reclamam muito de mão de obra, então creio eu que através do Sindibares essa mão de obra está sendo encaminhada, né, para que eles possam fazer a seleção para as empresas. Mas nós temos atendimentos corporativos também, né? Empresas da área de gastronomia que precisa de treinamento de mão de obra, a gente fecha a turma e executa. A gente prepara a mão de obra, não, estou precisando de tantos na tal área, a gente pode preparar e fazer entrega corporativa. A mesma dor acontece, ela é latente no turismo. Então você vai para uma pousada, seja ela pequenininha, lá na Chapada dos Veadeiros, lá em Morrinhos, que tem lá uma pousada, tem um hotel, a dificuldade de receber uma mão de obra mais qualificada, mais pronta para começar e já tocar a atividade, a função dela ali naquele determinado estabelecimento. Funciona da mesma forma? Como é que... Eu queria aproveitar aqui para fazer mesmo essa ponte, essa conexão com quem vai nos acompanhar. Eu vou fazer questão de já entendi até o porquê de você estar aqui hoje. Eu acho que a gente tem aqui aproveitar esse momento aqui para promover, para reforçar a relevância, a importância, mas agora tentar desmistificar, entregar o caminho mesmo de como que, primeiro, o público interessado nessa qualificação, em atuar nesse mercado, como começar, por onde começar, a quem procurar, e o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande empresário, como encontrar, como procurar essa mão de obra via Senac. Quem quer preparar para o mercado, é só entrar no nosso site do Senac e buscar lá os cursos que a gente permanentemente está oferecendo em diversas áreas, tá? Se não me engano, o site é go.senac. Dá um Google, bota lá. Senac, né? GO. Senac Goiás. GO. Ou Goiás, que aí vai cair dentro da nossa... Ou é empresário que quer fazer cursos corporativos, a gente tem uma área de atendimento de cursos corporativos, ele vai lá e contrata a formação de mão de obra para ele. Que aí a gente pode encaminhar nossos alunos ou pode treinar a equipe que ele já tem, capacitar o que ele tem. A gente tem essas oportunidades para que a gente estabeleça parceria, tanto para quem quer se formar, quanto para os empresários que querem captar mão de obra. Marcelo, eu confesso para você que eu faço ainda uma confusão da missão, quais são as atribuições do SESC e quais são as do Senac. Eu faço uma mistura. Eu não sei se sou só eu, mas aproveita aí. A grande maioria. Aproveita aí para você explicar qual que é o papel de cada entidade. Acredito que até eu, antes de entrar, eu também fazia um pouco. Né? Mas SESC é Serviço Social do Comércio. Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Então, um é social, o outro é aprendizagem. Então, explicar o Senac é mais rápido, né? Mais fácil. O Senac faz ensino. Então, a escola de idiomas nosso é Senac. Lá nós ensinamos inglês, francês, espanhol, italiano, estava entrando, não sei se já entrou. Nós temos lá 2.000 alunos fazendo curso de idiomas, que é do lado do SESC Cidadania. Ou fazemos cursos profissionalizantes, né? Então, os diversos cursos profissionalizantes. Hoje, o curso de enfermagem, para um técnico de enfermagem, nosso curso é o curso que mais forma mão de obra para enfermagem em Goiás. Né? A maioria dos hospitais aí é difícil entrar no hospital que não tem uma enfermeira que formou no Senac. Então, a gente faz os cursos profissionalizantes também. E toda essa ação social de formação de profissional, o Senac atua fortemente, né? Na época da pandemia, nós oferecemos 12 mil vagas, desculpa o erro, 12 mil vagas de cursos
EAD gratuito durante a pandemia, para as pessoas aproveitar que estavam em casa e poder fazer um curso, de aprimorar, porque a hora que voltasse já voltava com mais conhecimento sobre alguma área. O SESC é social. A gente atua na área de educação, escolas, na área de alimentação, que é o Mesa Brasil, recolher e distribuir alimentos, cestas básicas. Na área cultural, atuamos muito. O SESC é a entidade privada que mais investe na cultura no estado de Goiás, em parceria com o próprio governo do estado. Nunca se teve tanto investimento na cultura como a gente tem feito ultimamente. É verdade. Nós tivemos um projeto Clark ano passado, onde foram investidos 20 milhões de reais. A maior maratona cultural que já houve no estado de Goiás foi a nossa. Nós investimos na área de esporte e lazer, são os nossos clubes, com aulas de natação, judô e etc. Nós temos trabalho com idosos, né? Nós atendemos em Goiás 800 idosos, estávamos semana passada, né, retrasada, em Caldas Novas, com 560 idosos lá no hotel nosso, 3 dias. Abrimos o primeiro dia com o show do Sidney Magal. Então elas ficam... não foi uma nem duas, mas umas 20 me param para agradecer o evento, que é o evento do ano da vida delas, elas esperam para fazer. Então, assim, SESC, resumidamente, ela trabalha na educação do jardim médio fundamental e o social como um todo, Senac aprendizagem. O que for curso é o Senac que faz. Uma das dores, eu acho que de todos, desde dentro da nossa casa, de contratar hoje uma secretária, uma empregada doméstica, até mesmo você conseguir uma copeira para trabalhar, os chamados serviços mais de chão de fábrica, aqui sem nenhum demérito, né, sem nenhum preconceito, mas hoje há uma dificuldade generalizada de contratar quase todo tipo de profissional, mas especialmente esses que um tempo atrás, antigamente, era fácil de você conseguir, havia uma oferta, né, de mão de obra com os trabalhos chamados mais braçais, e hoje até nisso há uma dificuldade muito grande de conseguir gente interessada em trabalhar. Está faltando emprego, na sua opinião, está faltando gente interessada em trabalhar? Falta qualificação. Emprego não falta, falta qualificação na mão de obra, falta pessoas qualificadas para poder ocupar os espaços que existem. Na área que nós citamos aqui, na área de bares e restaurantes, né, o Nilton me relata que tem de imediato 500 vagas para serem. Só em Goiânia? Só em Goiânia. Então, de repente, o que falta é as pessoas se capacitarem para se submeterem a uma capacitação para poder ocupar. Mas o meu questionamento é esse. As pessoas estão interessadas em trabalhar, Marcelo? Nós temos hoje, a análise que nós fazemos friamente como empresários é que existe hoje um assistencialismo público, as bolsas famílias e etc., as bolsas, que desestimulam as pessoas a procurar emprego. Principalmente empregos que venham a ter uma remuneração muito próxima da bolsa. Então, uma bolsa hoje de R$ 1.200, troco de que a pessoa vai se submeter para ganhar R$ 1.600, ter patrão, ter que acordar cedo, ter que pegar um ônibus para ir trabalhar. É muito melhor ficar em casa ganhando 1.200, fazendo um biquinho que vai chegar nos mesmos 1.600. Então, infelizmente, essa mão de obra, que vamos dizer assim, é menos qualificada, que hoje está muito mais difícil de arrumar. Tem estado no Brasil onde nós temos 2 Bolsa Família para cada emprego, para cada empregado, né? Então, 2/3 da população que pode trabalhar está na Bolsa Família e 1/3 está trabalhando. Então, no Brasil, nós temos quase 50% na Bolsa Família e 50% trabalhando. É quase um funcionário trabalhando para sustentar uma bolsa. Não. E não cabe. E assim, eu tenho uma visão muito clara porque eu venho de uma origem muito humilde, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é você receber uma cesta básica e o que aquilo vai resolver, pelo menos naquele dia, o seu problema, que é uma fome. Dormir de matar um problema. Cheio, né, naquele dia. A questão é você oferecer isso como você não oferecer e não exigir uma contrapartida porque você não está oportunizando a pessoa a sair daquela condição. Né? A história da vara, né? De você entregar uma vara para que a pessoa possa querer se ver estimulado a sair daquela condição. Então, se todo mês chega ali uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, uma assistência daquilo, e hoje sem sair de casa, quanto mais filhos você tem, mais você ganha, porque você ganha por filho ali, a pessoa se acomoda e a médio e longo prazo está prestando um desserviço até a própria pessoa assistida. Então, aí acaba sendo na minha opinião, não sei se você concorda com isso, mas uma compra de voto indireta, porque
porque você cria ali uma comunidade de dependentes que daqui a pouco você vai usar aquilo como uma ameaça. Se não votar, você vai perder isso. Marcelo, o que a gente vê é que esse assistencialismo inaugurado há poucos anos atrás, há 20 anos atrás, né, praticamente como uma assistência em troca de voto mesmo, é algo que a gente entende que quem tem necessidade tem que ser assistido. A gente não pode deixar ninguém passar fome nesse país, que é um país rico. Concordo plenamente. Mas a todo assistido tem que ter porta de saída. Você não pode colocar ele nessa vala comum e não dar a ele oportunidade de sair. Eu até já fiz sugestões, já cansei até de falar e nem falo mais aos governantes. Fala, Xará. Tem que chegar e falar para o sujeito que ganhou a bolsa, ó, você tem ela por 6 meses. Boa. Durante esses 6 meses eu vou te oferecer 3 cursos para fazer. Perfeito. SES, SENAC, SESI, Senac, Senai, Sescop, Senar. Você já disponibilizou? E Já disponibilizou. o próprio governo tem, os governantes têm também seus próprios cursos. Vou te oferecer 3 cursos, você tem que fazer pelo menos um. E depois desses 6 meses você vai entrar na fila de emprego, onde o Cine vai te encaminhar a pelo menos 3 oportunidades. Você vai ter que escolher, no máximo em 3 oportunidades, você tem que escolher um. Ao final desse prazo, você não fez curso, não quis trabalhar, acabou sua bolsa. Perfeito. Porta de saída, você tem que oferecer. A dignidade do salário é muito maior que da Bolsa Família. Perfeito. Você viu nos BETs quantos bilhões das Bolsas Família 30% está indo para o BET. Está indo para BET. Então tem algo errado. Esses 30% não precisava ser Bolsa Família. Então tem algo errado. O país precisa repensar, mas infelizmente a cada período eleitoral, aí eu nem reporto mais aos municipais, mas período eleitoral onde os governantes federais, estaduais vão ser trocados, o discurso é o inverso. Vou aumentar a Bolsa Família. É isso aí, é isso. Vou dar Vale Gás. É discurso agora do atual governante federal. Vai dar Vale Gás. Não basta tudo que ele já tem, vai ter o gás. Então, assim, matar a fome é necessário. Mas criar dependência para aquele dependente sempre ter que votar no mesmo para não perder o que ele recebe, acaba com o nosso país. Marcelo, a gente até deu uma empolgada agora. Eu esqueci do cafezinho, rapaz, da minha liturgia, que a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso papo aqui. Mas, ó, o goiano, quando é bom goiano, sempre recebe os amigos aqui com um cafezinho passado, de preferência assim, num bule para você que está assistindo. Estou servindo aqui para o Marcelo aqui brindar, cafezinho. Né? Brindar o nosso cafezinho aqui. Ó. Goiano que é goiano também brinda café, viu? E eu acho que essa fala aqui é um dos principais cortes desse podcast aqui, porque isso para mim, Marcelo, é de uma relevância tão grande, porque a gente está criando um país de dependentes, então um país assim não cresce. País de preguiçosos. Né? De preguiçosos. E aí vamos para a Bíblia, né? Mente vazia é morada do diabo. Essas pessoas não estão trabalhando, o que elas vão fazer? Vão jogar no bet? Vão beber? Feminicídio só aumentando? Crianças sendo sofrendo todo tipo de abuso. Por quê? Porque seus pais não estão trabalhando, não têm produção, não têm prazer no que ele produz e pode trazer para casa. E a honra do ser humano é o trabalho. É o trabalho. O homem sem um trabalho não tem dignidade. O homem. Corte para aí, viu, João? Esse é o corte aqui. Então a gente tem que... E aí, Marcelo, eu quero te estimular a não desistir. Porque aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem autoridade para isso, legitimidade à frente da FEComércio, tocando entidades como o Sesc, Senac, junto lá com o Leopoldo. Então, assim, não pare de falar isso. Não pare de falar ao ambiente político, aos gestores, aos líderes políticos, a relevância do que a gente está falando aqui. Porque essa mudança, assim como a gente teve lá uma comunidade evangélica, o sertanejo hoje, que influencia uma população, essa mudança de mentalidade do ambiente político precisa acontecer de algum lugar, que seja daqui, que seja lá de dentro da FEComércio, porque esse assistencialismo, para mim, está matando o Brasil, e se eu vejo a médio e longo prazo e não vejo ninguém, ou vejo pouquíssimas pessoas, como com a fala que você acabou de trazer, de registrar aqui agora, precisa acontecer o caminho contrário, mudar esse rumo urgentemente para o bem do futuro desse país, rapaz. É necessário, viu, Marcelo, porque... Eu vendi picolé. Eu trabalhei para... E isso, eu tenho uma história, um orgulho enorme aqui de poder contar essa trajetória, essa jornada do herói aí, que tem muita gente que não está indo por esse caminho porque está na zona de conforto. Marcelo, você... Conforto no sentido não porque está ganhando muito, mas numa zona de limitação, de... Fazendo um corte, se você está falando em corte, né? Se fizer um corte lá na sua vida, você com 10 anos e olhar, falar... Marcelo Albuquerque com 10 anos de idade, todo mundo ia falar, não vai dar em nada. Não vai dar em nada, improvável. Porque
aquele espelho da sua vida ali, era para não dar em nada. Se não há fatores externos, como você já citou, a própria igreja, e sua determinação, sua força de vontade, e outros momentos da sua vida, mas talvez se eu tivesse... você não chegava onde você chegou. Mas talvez se eu tivesse um cenário mais cômodo, eu não teria porque eu não tinha plano B, Xará. Quando você tem plano B, quando você... Não, mas vai cair 1.500 vai ter uma Bolsa Família da minha mãe, eu vou lá e uso R$2.000 no final do mês, então eu pego o cartão da minha mãe e vou ter o que fazer. Hoje eu quero acordar vou dormir até as 9, até as 10, e o cara não vai para a lida. A realidade é essa, eu te agradeço demais. Eu não sei se você percebeu, mas eu levantei essa bola para você algumas vezes, porque eu queria ver o seu pensamento, o seu ponto de vista. Eu acho que essa fala é necessária. Ela é necessária. Ainda que você seja o profeta do deserto lá, mas que você não se canse de falar isso. Eu não me canso, não. Uma coisa que eu não me canso realmente é defender liberdade econômica, né? Defender um país rico. A gente não é o país do futuro, a gente tem que ser o do presente. E ainda não aconteceu porque, infelizmente, não houve essas mudanças. Mas vai acontecer. Marcelo, o país vai mudar. Ó, o podcast, um conteúdo como esse que a gente está fazendo aqui, ele é perene, ele é para sempre. Daqui a pouco eu não vou estar aqui, o Marcelo também não vai estar, daqui a pouco não, daqui a muitos anos. 60 anos. A gente não vai estar aqui, mas o conteúdo gerado, registrado, ele continua, ele é perene para as próximas gerações. Então, ainda que você não seja de Goiânia, se você está acompanhando, ouvindo a gente, vendo a gente, é de outros. Acho que o Marcelo aqui, enquanto presidente da FEComércio, né, aqui em Goiás, ele deu uma aula aqui sobre a relevância de entidades como o SESC, como o SENAC, e isso serve aí para o seu estado, aonde quer que você esteja. Então, eu particularmente descobri coisas que mesmo conhecendo, mesmo sendo, né, da relação aí do Leopoldo, que está à frente do SESC SENAC, eu não sabia da relevância, da grandeza dessas entidades enquanto agentes transformadores aí da realidade local. Marcelão, caminhando para a reta final, eu queria que você, nesses 5 anos que você está à frente da FEComércio... 6 anos. 6 anos? 6 anos, 2018. O que te dá mais orgulho nessa trajetória aí de 6 anos à frente da FEComércio? Se a hora que você pensa aí no repertório, isso aqui já valeu ter entrado. O que mais me dá orgulho é a sensação de dever cumprido pelos propósitos que me fez chegar até lá, né? Lá em 95, eu assumi um sindicato que era o Secov, e aí eu passei a conviver dentro da Federação SESC-SENAC e falei, um dia eu quero poder sentar nessa cadeira aqui, de presidente. E isso demorou 23 anos, uma construção de muito trabalho. E hoje eu vejo que em 6 anos, tudo que eu sonhava para o sistema, eu consegui realizar. Hoje eu me sinto realizado e sinto que eu consegui mudar o caminho do sistema SESC-SENAC e FEComércio. FEComércio, nós falamos um pouco da FEComércio, mas rapidamente ela é uma entidade política, não partidária. Tanto é que você não é remunerado. Não sou remunerado. É uma entidade política. Ela atua politicamente. 80% dos problemas dos empresários passam no contexto político. Seja nas câmaras federal, estadual, municipal, seja no Poder Executivo. E então a gente tem que discutir com o Poder Executivo e Legislativo tudo aquilo que interfere no nosso negócio. Ou seja, você está à frente de uma entidade como essa e não ganha nada financeiramente para isso. Nada, eu estou ali porque diferentemente do SESC-SENAC. SESC-SENAC ganha os funcionários. Eu, como presidente, também não ganho nada. E o diretor? Diretor ganha, ele é funcionário. O Leopoldo vai pagar o almoço amanhã, viu, Leopoldo? Sabendo agora... E não pode ser no Cora. Se bem que quando funcionário nosso como o Leopoldo vai no Cora, paga. Se eu vou lá, eu pago. Boa, não tem esse trem de graça, não. Boa. Então, assim, a minha realização é, depois de 6 anos, ter a tranquilidade, a certeza que eu consegui, com minha equipe. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho. E dou conta de fazer porque eu só tenho pessoas competentes perto de mim. Pessoas que estão perto de mim são melhores do que eu na cada área que ele exerce. Então, ter a certeza de que aquilo que nós nos propusemos, aquilo que a gente sonhava para o sistema FEComércio SESC-SENAC em Goiás, nós conseguimos realizar. A ponto de receber os melhores elogios dos órgãos de fiscalização, que é o Conselho Fiscal Nacional, que vem nos fiscalizar, que a gente é uma unidade
que não tem problema. Nós não temos. Você comentou que quando estava à frente do Secov, olhava para aquela cadeira da FEComércio e falou, um dia eu quero estar sentado aqui. Quando você olha para frente, qual cadeira próxima que você quer sentar? E sem ser ensaboado, responde objetivamente. Não, eu ia falar, a cadeira de balanço na minha casa em Aruanã, esperando a lancha parar para eu poder sair para pescar. Mas esse é um sonho também. Mas eu não sei se eu vou dar conta de fazer. Você é um cara que tem uma boa ambição. Quando você olha para frente, qual que é um sonho que você tem? Se for pensar na área empresarial, os sonhos que eu ainda tenho a realizar dentro das minhas empresas é fazer a sucessão dentro dela com meu filho, que hoje trabalha comigo. Esse é meu sonho. Para eu poder trabalhar um pouco menos e se bem que ele trabalha muito, já assumiu muitas áreas. No meu campo empresarial. Se eu for olhar no campo política classista que eu exerço, dentro de Goiás eu atingi o ápice da minha carreira. Na CNC, que é nacional, que é a entidade maior nacional que eu posso ocupar, eu sou vice-presidente lá. Então ali tem poucos cargos também para ocupar. Mas não tenho ambição hoje de ser presidente da CNC, não. Não tenho. Ali eu penso que eu ajudo muito o atual presidente Zé Roberto Tados, que hipoteca apoio incondicional para nós. Dessas reformas que nós estamos fazendo, 300 milhões de reais vieram do Nacional. Qual é o orgulho? Essa palavra, ela soa pejorativa para nós cristãos, mas o orgulho no sentido de dever cumprido, de senso de propósito, de legado. Qual o seu maior orgulho do ponto de vista pessoal? O Marcelo Pessoa, qual que é o maior feito da sua vida? Aquilo que você falou, isso aqui eu fiz bem feito. Tem tanta coisa, né? Bem feito eu tenho meus filhos, que são bem feitos. Graças a Deus, todos muito bem encaminhados. E que não é fácil. Não é fácil. Não é uma missão fácil. Você tem orgulho desse legado? Tenho orgulho desse legado. Tenho orgulho da minha família, né? Assim, eu não sei o que fiz, mas eu tenho muito orgulho da família que me carregou e eu estou junto dela hoje, minha mãe, meus irmãos, né? Você é muito ligado aos irmãos, né, Marcelo? Muito. Nós somos 4 homens e 4 homens Isso é coisa casa de brima? De árabe com italiano, né? Então dá uma mistura boa aí, viu? Marcello Baiocchi. Mas se eu for pensar assim, orgulho daquilo que eu realizo e o que eu realizei, é poder ter a certeza absoluta de que hoje em Goiás existe um sistema S que dá certo e funciona. Esse é o profissional. Eu ia te perguntar, você já respondeu. Mas o que você espera deixar como legado nessa sua vida aqui, durante e depois dela? Uma coisa a gente não preocupa, é uma coisa que não é muito do meu feitio, é de ser exemplo de ninguém. Mas eu quero, pelo menos, quando a gente não tiver mais à frente daquilo que a gente cuida hoje, mesmo que em vida ainda, é saber que deixou um legado de realização e conquista, seja no âmbito empresarial, seja na política classista, ou até no âmbito familiar, né? E esses são, assim, realizações que a gente tem em virtude do que a gente trabalha. E eu estou aqui tentando, né, trazer para mim algo que é muito orgulho para mim na realização. Eu vou dar um testemunho pessoal, ninguém me pediu para fazer isso. Lembrei de outro amigo também de longa data, que é o Yuri. Godinho. O Yuri Godinho, um abraço para o Yuri. Nos conhecemos no meio da comunicação já há um bom tempo. Você que está com a cantora famosa hoje aqui, né, a Joelma do Calypso. Tá aqui com a gente dando assessoria. Eu vou fazer uma graça aqui para a Joelma, eu falei que não iria fazer, porque o conteúdo do podcast ele é atemporal. Mas eu vou fazer como corte aqui, depois a gente vai organizar e vamos botar aí nas nossas redes sociais. Acho que na próxima semana, esse mês, acontece... Dia 17 a 20 de outubro. Então a gente está aqui em outubro de 2024, então a gente vai fazer isso aqui como promoção, porque esse episódio ele vai antes do evento. Então vamos aproveitar aqui para quem está acompanhando antes do evento, como vai ser, como é que faz para poder participar e para quem que é esse evento? 17 a 20 de outubro acontece a Expo FEComércio no Centro de Convenções de Goiânia. Estamos usando os 2 pavilhões, é o dobro de feira. É uma feira que acontece a partir das 13 horas, às 20 horas de todos os dias. Tem um cantor regional com um happy hour com os bares e restaurantes de Goiânia que estão lá com o Cindy Bares, fazendo um bacana de um happy hour. E para aqueles que querem
ver negócios novos no comércio, no turismo, no serviço, na área de tecnologia, na área da hotelaria, na área de segurança privada. Nós vamos ter também muitas promoções e, além do que, nós investimos num congresso, vamos assim dizer, dentro da feira de inteligência artificial. Grandes palestrantes sobre inteligência artificial vai estar todos os dias à tarde, de 17 a 20 é domingo, do 17 a 19, 3 dias, trazendo palestras sobre inteligência artificial. Marcelo, para a gente já ir se despedindo aqui, eu queria, ninguém me pediu para fazer isso, mas me ocorreu aqui agora, porque eu estou aqui pensando, por que eu deixei de falar com o Marcelo, de que forma que esse conteúdo, ainda que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, não conheça o Marcelo, mas como eu conheço a trajetória dele, eu posso te falar aqui como testemunha ocular da sua história até aqui, desde que eu te conheço lá da 72, do centro de Goiânia, uma característica sua que talvez, e eu acho que legado é aquilo que a gente constrói sem ver que está construindo, é aquilo que a gente faz de forma intuitiva, né? Porque a gente é assim, e a gente vai construindo isso. E eu queria deixar isso aqui registrado, Marcelo, sobre você. Você é uma pessoa que é quase que uma unanimidade, né, para o bem, de gente falando do seu jeito de lidar, da sua sinceridade. Quando é para falar um não, você fala um não, mas fala de um jeito muito respeitoso, e isso te trouxe um ativo muito grande de um grupo de pessoas que fazem parte da sua caminhada, que estão junto com você, muito mais do que aquilo que você pode oferecer para elas, mas por conta da pessoa do Marcelo. Então, isso eu acho que é um legado interessante, importantíssimo, eu queria deixar isso aqui registrado. Você sabe que eu não preciso aqui, não é do meu perfil ficar rasgando seda para ninguém, mas eu acho que a gente tem que trazer aqui personagens, pessoas que possam, de alguma forma, inspirar outras pessoas. E, dentro desse contexto, eu queria saber, porque eu acho que esse é um ativo muito grande, porque muito mais do que o network, muito mais do que são as relações que pessoas que te defendem numa roda quando você não está nela, e você é dessas pessoas. Isso é raríssimo de acontecer, e porque eu já vi isso acontecendo. E eu queria entender como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é assim. Isso é intencional? Você treinou para que fosse assim, ou faz parte da sua natureza? Conta para a gente, como uma pessoa que às vezes tem dificuldade de se ver cercada de outras pessoas, de criar grupos, de se fortalecer no coletivo, né, a partir de uma visão, a partir de um ideal, de uma ideologia, porque você faz isso, ao meu ver, vendo sua trajetória, de forma muito eficaz, muito eficiente. Isso é intencional? Isso foi treinado? Ou esse é o Marcelo Baiocchi? A vida nos ensina, né? A vida nos prepara. Eu, particularmente, fui um jovem muito tímido, muito ansioso e tinha muita dificuldade, né? Até quando pequeno eu ainda fui em psicólogo, né? Lá de casa somos 4 homens, mas talvez eu tenha sido mais retraído lá de casa, onde os pais precisaram mais dar apoio. Mas o que me mudou muito foi a minha conversão, né? A minha experiência com Cristo, né, me fez um homem novo, me transformou. Aqui, como você já começou falando, não é um programa religioso, mas não tem jeito de eu falar quem eu sou hoje sem falar o que me transformou. Me fez um homem seguro. Eu tinha medo de dormir com luz apagada, tinha que ter sempre uma luz acesa no corredor. Me fez um homem corajoso, me fez um homem justo, me fez um homem honesto, me fez um homem humilde, me fez um homem de caráter. Então, assim, as características de Jesus impregnou em mim. E com isso, eu deixei que ele trabalhasse o meu coração para que eu pudesse ser o mais simples e mais natural. Então, assim, eu sou assim sem ter treinado para ser assim. Então, o mesmo Marcelo à frente, presidente da FEComércio, é o mesmo Marcelo pescando lá o mesmíssimo, no Rio Araguaia. Eu ainda saí agora ali do Cicobi, onde eu estava, né? E o Márcio estava comigo, aí tinha 3 meninas que trabalham na limpeza, né? Eu fui, dei tchau para elas dão tchau, vem me abraçar. E ele brincou, falou, nossa, mas você cumprimenta todo mundo? Eu falei, mas é meu jeito. Eu não dou conta de passar perto de uma pessoa, pode ser a mais importante do mundo, ou uma pessoa que está ali cuidando da limpeza, sem dar uma atenção, dar um sorriso, né? E é meu jeito, eu não faço isso por obrigação, ou porque eu sou político, ou porque eu sou candidato, muito pelo contrário, eu sempre tratei todo mundo assim. E esse é meu jeito. Então, e mais ainda, né, é a minha natureza de ser realmente sincero e entender que dessa vida a gente não leva nada a não ser aquilo que a gente constrói e investe
para a vida eterna. Xará, eu vou agora apertar o botão. Eu tenho um botão mágico aqui nesse podcast. Então, com esse botão aqui, ó para quem está assistindo, esse botão aqui, eu tenho o poder de bugar todo o sistema, de hackear todo o sistema do mundo nesse momento. Isso é real. Tá? Então, eu vou apertar e nós vamos entrar ao vivo agora, simultaneamente, para todos os meios de comunicação do planeta Terra. E até os satélites do Elon Musk lá, a gente vai bugar tudo, hackear tudo. Eu vou apertar e você vai deixar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas agora. Aquela mensagem que todo mundo vai ouvir nesse momento. Então, o que você gostaria de dizer nesse momento para 8 bilhões de pessoas? Apertei o botão. O que é mais importante dessa vida é o que a gente constrói de relações, de amizade e, acima disso tudo, né, o que a gente prepara como ser humano, né? O maior legado, né, que você me perguntou, que eu posso deixar, é o bem que eu fiz, sem nem saber a quem. É poder ser agente transformador da onde você está. Então, assim, se eu posso deixar uma mensagem para todos nós, né? Todos nós possamos sempre fazer o bem a quem a gente menos espera e tentar fazer com que isso se multiplique. Eu entendo que as pessoas, quando aprenderem a multiplicar o bem que ela recebe, ela vai aprender que o mundo ficará muito melhor. Apertei o botão. Voltamos à nossa transmissão só para os ouvintes e espectadores aqui do Curta Mais Podcast, no YouTube, nos meios aí, nos streamings de áudio preferido. Minhas duas últimas perguntas, que são clássicas aqui de quem senta nessa cadeira aí que você está. Ela vai acontecer um dia. Lamento dizer. Mas vai acontecer. Vai demorar muito, mas vai acontecer. E eu queria que você hoje deixasse registrado aqui, nesse momento, nesse lugar, uma frase para a sua lápide. A vida é muito boa, mas agora estou indo para a eterna. Boa. Gostei. Essa foi boa. Cada convidado senta aqui e pensa, porque é de surpresa. Isso aqui você não estava preparado para isso. Não. E por último, Xará, uma frase. O que você gostaria de ouvir? E esse dia também vai chegar, espero. O que você gostaria de ouvir de Deus ao chegar no céu? Meu filho querido, me dá um abraço. Marcelo Baiocchi, papo. Eu falei para vocês que vai até o final, que tem coisa boa, sempre tem. Nessa mesa preparada, nessa mesa posta aqui, sempre tem algo bom preparado para você, para cada um que está aqui, que acompanha a gente até o final de cada episódio. Tem sempre um pedaço de pão bom, gostoso, com a manteiguinha de leite aqui preparada. Eu acho que tem ingredientes muito interessantes aqui nessa nossa conversa. Falamos de muitas coisas técnicas, mas de muitas coisas inspiracionais. E se fizer sentido para um ouvinte, um espectador aqui, já valeu a pena a gente ter dedicado esse tempo, né, Marcelo? Com certeza, já vale a pena. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É sempre um prazer mesmo conversar com você, ver o seu crescimento, ver o seu sucesso, né? E eu fico aqui, como eu disse, num momento aqui desse podcast, eu vibro mesmo com amigos, com pessoas que a gente quer bem, crescendo, se dando bem, e conte sempre com a minha torcida, Obrigado. Com os meus aplausos aí, viu, Xará? Obrigado, meu irmão. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos. Coincidentemente, tinha 2 microfones, mas sem os microfones o papo seria do mesmo jeito. Não é verdade? Toda vez que eu vou visitar papo muito Marcelo, bacana. Ele tem que falar, eu tenho vencer o meu tempo. Eu tenho que vencer, mas a vontade é continuar, porque a resenha é sempre... É mal de Marcelo, né? É boa, é mal de Marcelo. Mal de Marcelo, não é por acaso que a gente botou o nome de Marcelo no filho. Eu queria aproveitar, quase que eu me esqueço aqui, e aqui publicamente, nesse registro aqui, te agradecer, Marcelo. A gente tem um projeto hoje muito importante, já que a gente falou aqui da importância desse segmento de gastronomia, do turismo gastronômico, que cresce cada vez mais em Goiânia. Goiânia, que nacionalmente é conhecida como uma cidade dos bares bons, da gastronomia boa, gente que vem de vários cantos aqui para poder experimentar, né, vivenciar essa experiência. E o Curta Mais, como agente promotor de 17 anos, a gente teve uma ideia, um sonho sonhado junto com você num dia, numa visita, e o Marcelo foi o primeiro a falar, Xará, conta comigo. Esse é o papel aqui da FEComércio, do SESC, do SENAC, que foi a ideia do Prêmio Curta Mais, que esse ano chega a 3ª edição, quase, né? Eu cheguei a conversar com alguns donos de bares e restaurantes, de falar, não, esse ano a gente não vai fazer. E foi um clamor geral, então a gente, nesse momento, com muita fé, a gente está fazendo, mas eu quero aqui deixar aí o registro da gratidão.
tá? Pelo fato de você ter sonhado junto desde o começo lá, ser um parceiro de primeira hora, não para o Marcelo Albuquerque, não para o Curta Mais, mas para o setor de gastronomia que hoje reconhece nesse projeto, fomentado pelo SESC, pelo SENAC, pela FEComércio, pela sua visão, a relevância dessa premiação que sobe a régua da qualidade, que qualifica o mercado, que gera, Marcelo, uma concorrência saudável. Porque o garçom quer receber a placa de melhor garçom, e aí todo mundo que chega no restaurante, então a gente está ajudando a melhorar, né, a mudar a fama, a má fama, o estigma de um segmento em relação ao atendimento. Restaurantes, por exemplo, um italiano que quer melhorar ali os seus serviços para poder ganhar o Oscar da gastronomia regional, e eu quero dizer que tem o seu dedo nisso, e eu quero, de público aqui, poder testemunhar isso aqui para você que é dono de bar e restaurante, e para você que busca na referência, no guia Curta Mais, as indicações, porque o final é um resultado que a gente entrega gratuitamente para o público flutuante dos hotéis e para o público morador aqui, o guia mais atualizado e confiável, porque há um dado importante que nenhum bar e restaurante paga para receber uma placa, paga para ir ao evento, não há. Pelo contrário, a gente não aceita esse dinheiro para garantir a lisura, a isenção, a credibilidade do prêmio, para, de fato, a gente reunir 60 jurados, em collab com a curadoria do Curta Mais e entregar para o mercado. Esse é um prêmio que, de verdade, me dá um orgulho muito grande, e eu quero compartilhar esse orgulho, porque você é um dos pais dessa ideia, desse projeto que continua em Goiânia e que, quem sabe, a gente depois vai replicar isso lá para Brasília e para outros lugares. Queria aqui fazer esse agradecimento. De novo, não tinha nenhum script aqui, então a resenha, a conversa foi feita, era para ser desse jeito aqui. Então, eu quero te agradecer mais uma vez e agradecer a você que esteve conosco em mais esse episódio. Fazer um agradecimento especial à Óticas Mota, que me deixa todo estiloso. Eu brinco aqui que, se é para usar óculos, tem que ser com estilo, né? Então, Óticas Mota, a primeira ótica de Goiânia aí que está vestindo aqui o meu visual. Então, obrigado aí ao Henrique, ao Xerel, a Laís, a toda a turma ali da Óticas Mota, pioneira em Goiânia, que inclusive colocou óculos em Pedro Ludovico Teixeira e hoje está aqui com o Marcelo Albuquerque. Então, se for para usar óculos aí, você use com estilo e vai lá na Óticas Mota, fala que você acompanhou aqui. O Mota trocava os óculos do meu pai. Não é? Olha aí, então tem história. Então, é sobre isso. O Curta Mais Podcast, até um próximo episódio. Tem muita gente boa por aí, tem muita gente boa para trás. Então, se você curtiu esse episódio, tem um monte de conteúdo muito bacana para você continuar consumindo no canal do YouTube, no canal do Curta Mais no YouTube, Curta Mais TV, já vai lá, clica na notificação, se inscreva, comenta lá os bate-papos aqui, ou se você preferir ouvir, tem um no seu streaming de áudio preferido também à disposição. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, família. Fiquem todos com Deus.